Durante pronunciamento no plenário do Senado, o senador Eduardo Girão demonstrou o viés na atuação do Tribunal Superior Eleitoral, que se arvorou como juiz da verdade, mas não conduz suas atividades com isenção. O senador mostrou que, em seu estado, a velha imprensa, regada a dinheiro público, não leva as informações corretas sobre quem levou água e vacinas à região. O senador apontou que as redes sociais poderiam modificar esta situação. Ele disse: essa também é uma eleição nacional que não está sendo conduzida apenas pela força da grande mídia com seus interesses econômicos, pois a comunicação via redes sociais permitiu ou permitiria uma maior participação e democratização na produção dos conteúdos por parte da população, de modo a mostrar o quem é quem de cada candidato, o que defende, o seu partido político, os seus apoiadores. Eduardo Girão mostrou que a atuação do TSE, longe de primar por garantir a veiculação da verdade, vem calando um único lado do debate político e impedindo a população de ter acesso a informações importantes. O senador disse: sempre se tenta calar um lado, a começar pela manutenção ainda hoje da decisão injusta e descabida de impedir o empreendedor do Brasil, Luciano Hang, de se comunicar com seus 12 milhões de seguidores em plena campanha eleitoral, só porque ele tem um lado político e é um lado diferente do establishment. Isso não é correto. Se fosse do outro lado, eu também criticaria isso. O senador apontou ainda que o TSE proibiu uma verdadeira lista de assuntos por prejudicarem a campanha do ex-presidente Lula, ainda que se trate de fatos bem documentados e do depoimento de uma senadora. Ele questionou: a pergunta é, essa censura influencia ou não as eleições? Girão lembrou ainda a proibição de se mencionar a conhecida amizade de Lula com um ditador e disse: então, o TSE calar isso, no meu modo de ver, é calar os conservadores, mais uma vez só para um lado, beneficiando o ex-presidente Lula. O senador fez um alerta aos cristãos sobre a manutenção e proteção de seus valores, lembrando que os petistas defendem o contrário em seus projetos e disse: portanto, como se não bastassem todos esses escândalos de desvio, de corrupção nos governos Lula e Dilma, esse é um motivo que, por si só, justifica, no meu modo de entender, uma definição clara para a presidência da República no presidente Jair Bolsonaro. Com todas as restrições que eu tenho, eu vou continuar fazendo contraponto, visando a preservação de valores éticos e morais compatíveis com a nação justa, desenvolvida, que preserva a vida e a integridade da família, base fundamental de uma sociedade saudável. A Constituição brasileira, em seu primeiro artigo, afirma que os fundamentos da República são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No entanto, para um grupo de pessoas no qual o empresário Luciano Hang, mencionado por Girão, foi incluído, esses fundamentos parecem ser relativizados. O empresário foi investigado em um dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, tendo tido seus sigilos quebrados e até mesmo sofrido busca e apreensão, com base unicamente em uma reportagem que jamais apresentou qualquer comprovação de suas alegações. O empresário processou a repórter e o jornal e, quando o caso foi analisado por um juiz de direito, reconheceu-se que a reportagem não atendeu ao menor dever de cuidado em averiguar os fatos. A Folha Política também foi alvo de inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, sofreu busca e apreensão de todos os seus equipamentos e teve seus sigilos quebrados. Assim como no caso de Hang, os inquéritos se baseiam em relatórios e reportagens que são tomados como verdadeiros, embora produzidos pela concorrência, sem qualquer compromisso com fatos.
Com base no mesmo tipo de informação produzida por fontes suspeitas, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar toda a renda da empresa, assim como de outros sites e canais conservadores, com apoio e elogio dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a empresa a sobreviver, doe qualquer quantia através do Pix, utilizando o código que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá continuar trazendo informação que o cartel midiático não quer que você veja. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista! Muitíssimo obrigado, presidente Rodrigo Pacheco, demais colegas, brasileiros que estão nos assistindo. Nós estamos vivendo uma das eleições presidenciais mais importantes desses 133 anos de história da nossa República. Não se trata apenas da avaliação de programas de governo ou dos números da economia. É muito mais que isso. É uma eleição que, acima de tudo, discute os reais valores que devem preponderar na sociedade brasileira, senhor presidente. Eu fui hoje a Sobral, cheguei há pouco aqui em Fortaleza e fiquei impressionado conversando com as pessoas no caminho, né, como a informação ainda não chega. Né? Para você ter uma ideia, existe muitos cearenses que pensam que a vacina, por exemplo, foi dada pelo governo do estado, que pensam que as águas do São Francisco chegaram pelo governo do estado. Então, isso tudo, eu acredito, é fruto de 1,63 bilhão que foi dado, que foi pago com propaganda e publicidade do governo do estado do Ceará nessa gestão. Então, isso é muito preocupante o nível que nós chegamos, né? É como se fosse uma lavagem cerebral. Essa também é uma eleição nacional que não está sendo conduzida apenas pela força da grande mídia, com seus interesses econômicos, pois a comunicação via as redes sociais permitiu ou permitiria uma maior participação e democratização na produção dos conteúdos por parte da população, de modo a mostrar quem é quem de cada candidato que defende o seu partido político, seus apoiadores. Em função disso, o TSE, no meu modo de entender, deveria primar pela imparcialidade nas decisões sobre o que é verdadeiro, o que é falso. Mas não é, infelizmente, o que temos assistido é outra coisa. Sempre tenta-se calar um lado, a começar pela manutenção, ainda hoje, da decisão injusta e descabida de impedir o empreendedor do Brasil, Luciano Hang, de se comunicar com seus 12 milhões de seguidores em plena campanha eleitoral, só porque ele tem um lado político, e é um lado diferente do establishment. Isso não é correto. Se fosse do outro lado, eu também criticaria isso. Um dos exemplos mais gritantes que a gente tem visto, eu já falei isso, mas a gente precisa levantar para que as pessoas percebam a gravidade disso, é a proibição de se falar de uma suposta relação existente entre facção criminosa, o assassinato do prefeito Celso Daniel e o PT. Além do corajoso depoimento da senadora Mara Gabrilli, uma senadora da República, colega nossa, tais denúncias estão presentes nos autos do processo que condenou Marcos Valério, principal operador do esquema do Mensalão. A pergunta é, essa censura influencia ou não nas eleições? Outro caso muito estranho é a proibição da proximidade da relação entre o ex-presidente Lula e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que só não recebeu 100 milhões de reais do governo Dilma porque o TCU cancelou em cima da hora a operação que era repleta de irregularidades.
uma ditadura que persegue a Igreja Católica, prendendo e expulsando padres, além do fechamento de canais de televisão que denunciam os escândalos de corrupção, né? Então, o TSE calar isso, no meu modo de ver, é calar os conservadores, mais uma vez, só por um lado, beneficiando o ex-presidente Lula. Eu encerro, senhor presidente, mais uma vez alertando sim ao povo cristão desse país. O próximo presidente vai indicar já em 2023 2 novos ministros ao STF. Ações em favor do aborto e das drogas tramitam no Supremo há anos. E o PT sempre foi e continua sendo o grande defensor da legalização do aborto e da maconha, por exemplo, né? O líder aí no Congresso Nacional disso é o deputado Paulo Teixeira, do PT. Portanto, como se não bastasse esses escândalos de desvio de corrupção 15 segundos. nos governos Lula e Dilma, esse é um motivo que por si só justifica, no meu modo de entender, uma definição clara para a presidência da República no presidente Jair Bolsonaro, com todas as restrições que eu tenho, e vou continuar fazendo o contraponto, visando a preservação de valores éticos e morais compatíveis com a nação justa, desenvolvida e que preserva a vida e a integridade da família, base fundamental de uma sociedade saudável. Muito obrigado, senhor presidente.